Relações internacionais. Tem um curso de graduação agora que chama Relações Internacionais, né? Eu acho que o tema é muito interessante, mas tem uma peculiaridade aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que o pessoal é incrivelmente de esquerda. E antes de entrar no assunto propriamente dito, conto uma anedota, uma situação, né, uma circunstância peculiar que a filha de uma amiga minha, da época da minha adolescência, passou no curso de Relações Internacionais e eu disse, em 3 meses vai virar comunista. Ela riu, mas 3 meses depois ela disse, tu tinha razão. É um curso que, inclusive, eu visito de vez em quando, porque eles promovem um evento no qual eles fazem uma simulação de algumas atividades da ONU, da Organização das Nações Unidas, né? E aí os alunos vão vestidos de diplomatas, se possível, até às vezes. No ensino médio é mais raro, mas no ensino superior, quando eles fazem essas simulações, eles até tentam falar em inglês, né? Alguns, sei lá, vão representar ficticiamente, né? Um país africano, ou alguma coisa assim E eles, então, se possível, tentam usar umas roupas típicas, né? Claro que aí, mais recentemente, era até um medo de se querer fazer, assim, um estigma, alguma coisa assim, né? Mas as relações internacionais, basicamente, são regidas, em parte pela força, em parte por acordos, né? Quando a gente estuda isso no direito, né, se brinca, olha, por um lado, não existe uma lei que possa obrigar um país a fazer alguma coisa diferente, mas, ao mesmo tempo, os interesses são muito, muito fortes e a reputação de um país é um bem precioso. Então, os países tentam se mostrar confiáveis, né? Isso é bastante enfraquecido, às vezes até paradoxalmente, pelas democracias. Em tese, as democracias são, digamos assim, o suprassumo do Estado democrático de direito, né? Ou simplesmente Estado de direito, como diria Kelsen, mas, ao mesmo tempo, a pressão sobre os políticos muitas vezes os faz assim quebrar acordos em nome de compromissos internos. Claro que isso sempre ocorre, né? Os compromissos internos são muito mais pungentes para o político, mas os compromissos externos são grandes compromissos, grandes trocas de bens, de mercadorias, às vezes até mesmo de serviços entre países, acordos. No nosso século XXI e XX, assim, não é tão claro quanto era no século XIX, mas a questão das alianças militares, né? E, basicamente, as relações internacionais, elas são mais regradas do que se pode imaginar. As pessoas tendem a pensar o direito internacional como quem pode manda, quem não pode obedece, né? Mas isso não condiz com a realidade, até porque também a principal forma de pressão na segunda metade do século XX, com certeza, e no século XXI mais ainda, é a questão comercial, né? Exceto nações assim muito isoladas, como programa, vamos dizer assim, político, elas têm muita interdependência. A interdependência aqui não quer dizer que não se possa viver sem o outro. Tem vários países que vivem terrivelmente e provam que é perfeitamente possível se isolar. Só que o custo disso é muito gigantesco, né? Então, mesmo o Brasil, né? O Brasil, eu não sei, as pessoas geralmente só moram no Brasil e só têm ideia do que é o Brasil, né? Mas o Brasil é um dos países mais fechados que há, né? Dos países democráticos, sem dúvida, a gente tem a importância do nosso comércio é incrivelmente restrita, até porque a única coisa que a gente realmente produz com grande produtividade, com grande qualidade, são produtos agrícolas, digamos assim, né? Alguma coisa de indústria, até mesmo da aviação, nós temos bastante produção, mas, assim, em termos de volume, é muito fraco. Então, as relações internacionais, no século XX, XXI, a gente pensa basicamente comércio. O comércio, os interesses, as facilidades,
o acesso a bens baratos, né? Isso marca muito a segunda metade do século XX, o início agora do século XXI, e essa é a grande fonte de pressões, né? Existe um estrategista, o Clausewitz, né? Nunca sei a pronúncia correta dele, Clausewitz, se não me engano, que ele é famoso por aquela frase, né? A diplomacia é a guerra por outros meios, ou ao contrário, a guerra é a diplomacia por outros meios, tanto faz. Se um é o outro pelos outros meios, é uma relação simétrica, né? E isso ele formula no século XIX, que é um século de muita guerrinha, né? Guerrinha o tempo todo. Sempre tinha alguma guerra andando ali na Europa. Assim, depois do Congresso de Viena, a gente pode dizer que teve a Pax Britânica, né? Não quer dizer que não teve guerra o tempo todo, só que elas eram pequenininhas porque tinha lá um cachorro grande que se ele interferisse, acabava com a brincadeira, né? Mas guerra era uma constante no século XVIII e mesmo no século XIX, apesar da Pax Britânica. No século XX nós não vemos isso tanto. Nós temos basicamente os grandes traumas da Guerra das Guerras, que eles pensavam que ia ser a última, mas foi só a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Depois disso, nós temos a Guerra Fria e nós temos, então, essa configuração em torno da chamada Organização das Nações Unidas, que foi desenhada basicamente como uma forma de jogar água fria nos conflitos. Eu gosto de falar no chamado sistema mundo. Por que o sistema? Porque essa ideia de que a humanidade se divide em compartimentos estanques que podem, se você quiser se isolar, ninguém vai te incomodar no teu isolamento. Né? Eles vão te deixar lá. Né? Então você pode ter suas próprias leis ali dentro, você pode praticar atos ali, ter sistema, ter mandamentos legais que em outros países, em outras culturas, seria algo abominável, seria um crime até, né? Mas ali dentro daquele seu país não é, ou vice-versa, você pode chamar de crimes algo que seria absolutamente natural em outra cultura, absolutamente lícito em outra cultura. Bom, esse é o começo das coisas. Esse sistema mundo, ele foi se organizando, e como você bem ressaltou, ele só passou a ter alguma importância, primeiro com a Liga das Nações, quando foi muito mal feito e tal. Teve aqueles problemas todos. Houve um desequilíbrio ali, especialmente em relação ao Japão, que o Japão se via como uma potência vencedora da Primeira Guerra, e não teve as recompensas mínimas que esperava do acordo lá, que resultou na Liga das Nações. Claro, sabe que foi a Alemanha levou um castigo também desproporcional à situação de uma guerra que não tinha muitos culpados inocentes, se você ver, quer dizer, então um lado que obteve a vitória abusou do fato de ter vencido. Então, depois da Segunda Guerra, parece que a gente fica mais na criação das Nações Unidas, parece que se busca um equilíbrio maior, ainda que não de todo, evidentemente, e se cria a ONU. Mas a ONU não funciona. Até o Conselho de Segurança, que era para ter aquele negócio, não funciona porque tem poder de veto. Aí a coisa não vai, não acontece. A gente sabe que ela não impediu a chamada Guerra Fria, que foi quente. Foi quente na Coreia, foi quente no Vietnã, foi quente na invasão de Granada, se você quiser colocar assim um fato pitoresco, foi quente em vários lugares onde houve essa disputa. E foi quente dentro dos próprios países. Se você pensar um Mengistu na Etiópia, a própria independência de Angola, que tem dois grupos, né? Tem a UNITA e tem o MPLA, como é chamado, pronuncia-se MPLA, é MPLA, mas lá em Angola os angolanos só falam MPLA. Tem uns amigos angolanos, eles falam rapidamente MPLA, aquela coisa bem, aquele sotaque português deles ainda, que é muito forte, fala em MPLA. E aí teve grande interferência disso. Então, o próprio exército cubano esteve lutando junto com o MPLA lá em Angola, contra a UNITA. A UNITA que era alimentada
em determinado momento, pela África do Sul e pelos Estados Unidos. Então, nada disso foi impedido pela ONU. E nada do que aconteceu depois foi impedido pela ONU. O que sim impediu foi uma chamada coalizão de forças. Né? Quando houve a chamada Primeira Guerra do Golfo, que é a invasão do Kuwait pelo Iraque, pelo Saddam Hussein, as nações simplesmente tomaram partido. A grande maioria, não foi uma questão de poder, de forte, de fraco, a grande maioria das nações não. Isso é um precedente muito perigoso. Não vamos permitir esse precedente. Um lugar, um fórum que tem funcionado bastante é a OEA. Eu acho que dos fóruns multinacionais, a OEA não funciona. A OEA não funciona, a gente sabe muito bem que ela não funciona. Ela não dirimiu nem a questão de quem é governo na Venezuela até hoje. Né? O grupo do Peru lá diz que o governo é Guaidó, mas alguns países resistem e continuam reconhecendo o ditador presente. Né? Então, na OEA funciona muito mal. A União Europeia não está funcionando para efeitos do que ela queria funcionar, porque ela não consegue impor regras sobre países que têm leis e sistemas internos que seriam teoricamente incompatíveis com as regras democráticas, sonháticas, muitas delas sonháticas da União Europeia, porque tem muito politicamente correto ali em torno de Bruxelas, em torno do Parlamento Europeu, de Estrasburgo, que não funciona. Né? Na prática não funciona. O G7 também não funciona. A Rússia foi convidada, aquela coisa toda, mas e dentro do G7 muitas vezes eles não se entendem sobre muitos assuntos. Mas na Guerra do Golfo funcionou. Por que funcionou? Não pode abrir o precedente. E na OA tem funcionado pelo seguinte: o problema da divisão da África quando da chamada descolonização, no final dos anos 50 e início dos anos 1960. Tirando os territórios portugueses, que foram depois, Portugal não quis entregar, Portugal se atrasou nesse processo, mas principalmente os franceses e os ingleses, que foram seguidos pela Alemanha, por outros países lá, que tinham alguns domínios a Bélgica, que tinha alguns domínios na África, se decidiu por aquela divisão. Foi, claro, objeto de muitos estudos, porque que Gana é Gana, e Gana não é o antigo, não corresponde exatamente ao antigo Império de Gana, que era muito maior, não corresponde ao Império Ashanti, que era muito maior, e ao mesmo tempo tem mais de uma etnia lá dentro, como sempre teve. Né? Isso não é novidade. Para Gana, aquela região da chamada África Ocidental, ela é muito rica em quantidade de etnias, né? Ela é muito rica em profusão de etnias. A Nigéria mesmo ela tem abriga dezenas de etnias, claro, 3 ou 4 principais e que são marcantes na política do país e são marcantes até nos conflitos internos da Nigéria, nas situações que tem vindo muito bem. A Nigéria, inclusive, tem ido muito bem economicamente nos últimos anos e conseguiram uma pax interna muito interessante. Mas a Costa do Marfim, por exemplo, tem enfrentado problemas por causa disso. A Angola tem um problema de cabinda ainda. Né? O Congo nem se fala, né? O Congo realmente é muito difícil a convivência entre várias regiões, ali são várias etnias, não só etnias, são vários interesses diferenciados dentro de um país grande, que hoje já está na casa dos 100 milhões de habitantes, e tem esses problemas. Mas o que eles não... Então, eles pegaram um sistema ruim de divisão, que eles toda hora se diz, é ruim, é ruim. Todo mundo diz, é ruim. É ruim a divisão que se fez da forma que se colocou o país... Moçambique, por exemplo, é ruim a forma como se fez a Tanzânia, ou qualquer país lá da África, você vai ter problemas de como se... Talvez não a Etiópia, né? Porque a Etiópia também teve problema, porque no começo incluía a Eritreia, depois a Eritreia teve que fazer uma longa guerra civil, né? Os eritreus, e agora está tendo problema de guerra civil, pra você ver. Claro, não deixam de ser etíopes, porque a Etiópia é uma unidade étnica muito antiga e muito vasta. O Sudão teve problemas sérios, né? Tanto é que acabou concordando com a existência do Sudão do Sul. Mas os países, esses 50 e poucos países africanos que participam da Organização dos Estados Africanos, eles têm concordado em evitar separações.
Então, e tem concordado também em enviar tropas, é muito constante o envio de tropas para situações de guerra civil, para controlar a guerra civil, favorecendo sempre quem está legalmente, em tese, no poder. Até 1870, havia países muito pequenos, né? Porque eram muito ricos e podiam se bancar mesmo sendo pequenos. É o caso dos países que viriam a se unir como Itália, em parte, e dos países, com certeza, aí nesse caso sim, muito ricos, que viriam a se unificar para formar a Alemanha, né? E o que aconteceu? Nem todos eram ricos em 1870 na Alemanha, tudo bem. A questão não é essa. A questão é que eles não tinham interesse em se unificar porque eles eram ricos o bastante para se manter independentes. Concorda? Os do Reno e os hanseáticos, sem dúvida. Em alguns casos havia questão de serem países de montanhas, né? Então eles tinham vantagens de defesa. Em outros casos eles eram muito ricos, né? Mas de modo geral, a partir então do final do século XIX, começam a se formar grandes impérios, né? Que começam não a brigar ainda, mas começam a se estranhar. De fato, no caso da Alemanha, existe a Guerra Franco-Prussiana, né, que é o que vai levar à decisão de unificar os vários países que vão compor, então, em 1871, a Alemanha. No caso da Itália, não sei bem qual foi o processo, nunca estudei em detalhe, nem sem detalhe, mas o que nós temos é nessa fase aí, uns 20, 30 anos, né, de preparação para aquilo que a gente sabe no que deu, que foi a Primeira Guerra Mundial, que eles não sabiam que era a primeira de duas, né, e que foi marcado, então, por todo mundo começou a fazer aliança com todo mundo. Ó, se alguém me agredir, tu me defende, tem que declarar guerra automaticamente, e foi essa reação em cadeia que levou, de certa maneira, um pouco... Não foi compreendido na época que aqueles acordos iam ter aquela consequência. A consequência foi todo mundo entrou em guerra contra todo mundo. Todo mundo ali na Europa, um pouco da Ásia, né? Mas até o Brasil participou de maneira discreta, mas participou. O importante aqui é que isso vai levar ao que chamasse atenção. A Liga das Nações não deu muito certo, né? Na dança a gente tem uma coreografia famosa, que é a Mesa Verde, né? Em que o pessoal fica discutindo o futuro do mundo e acaba todo mundo em guerra, vamos dizer assim. É uma dramatização coreográfica muito histórica do início do século XX. E aí nós vamos ter a segunda tentativa de organizar uma Liga das Nações, que vai ser as Nações Unidas. Tu disse que ela não funciona? Eu acho que ela funcionou. O objetivo dela não era resolver, o objetivo dela era só travar. Então, por conta disso, ela cumprindo o seu papel de evitar um confronto direto, principalmente entre o Pacto de Varsóvia e a OTAN, né, sendo um pouco anacrônico, eles são um pouquinho posteriores, nós vamos ter basicamente... Continuamos com Rússia versus OTAN. Na presente quadra, enquanto nós estamos gravando, para sermos momentosos, continuamos com o problema OTAN versus Rússia. Eu não levo muito a sério esse conflito da OTAN com a Rússia, porque há uma interdependência econômica tão grande que até eu tenho a minha proposta, né? Olha, querem tirar o Putin do governo, bombardeiem os gasodutos. Acabou, né? Isso seria uma situação que forçaria, inclusive, a União Europeia a ficar independente do gás e do petróleo. Claro que durante 2 anos ia morrer milhares de pessoas de frio, eu acho. Né? Mas, enfim, o problema não seria a guerra, seria a dependência econômica que se criou entre a União Europeia e a Rússia. E a Rússia, ao mesmo tempo, ficou dependente da União Europeia porque ela basicamente só vende isso, né? É a maldição do país que só produz uma coisa, né? Apesar de eles terem muita tecnologia para muitas áreas, a base econômica, que não é muito grande da Rússia,
é energia, gás e petróleo. Mas o que eu estava dizendo? Então, a função da ONU era travar uma guerra aberta entre os grandes blocos, as grandes potências, pode dizer União Soviética e Estados Unidos, ou OTAN e Pacto de Varsóvia. Né? Essa guerra, ela fica... havia toda uma neurose, né, de que, bom, segundo o manifesto do Partido Comunista, o socialismo tinha que ou convencer todo mundo a virar socialista para então extinguir a luta de classes e aí então poder ir para o comunismo, ou poderia pegar na marra, né? Então, já que a revolução do proletariado na União Soviética não foi lá uma coisa que entusiasmou os trabalhadores do mundo, tipo, vamos morrer de fome, né? Havia o medo de que, por exemplo, as forças do Pacto de Varsóvia invadissem a então República Federal Alemã, a gente chamava de República de Alemanha Ocidental, né? E aí havia o medo a partir de 1950, né? Em 1950 ficou claro que a União Soviética também tinha armas nucleares. Havia o medo de que, olha, a OTAN não tem condições militares de sustentar uma guerra convencional, tropas, tanques, aviões, né? Contra o Pacto de Varsóvia, ou seja, se eles resolverem invadir a Alemanha Ocidental, a gente não vai conseguir impedir, né? E se eles quiserem avançar, também não vamos ter como impedir. Talvez esteja uma guerra, mesmo convencional, ruinosa, eles acabem desistindo em algum ponto, parando em algum ponto, mas não. O fato é que não há condições de impedir um avanço convencional militar do Pacto de Varsóvia sobre territórios da Europa Ocidental, vamos dizer assim, da Alemanha Ocidental, da França, etc. E aí o medo era que, bom, nós temos armas nucleares, vamos usar armas nucleares de forma tática. O que significa isso? Jogar armas nucleares sobre tropas. Em algum momento, isso então vira, ou seja, esse patamar seria quebrado, provavelmente pelas forças da OTAN, porque elas é que precisariam recorrer no desespero a esse recurso. Na sequência, como aconteceu na guerra da Inglaterra, né, a tentativa da Alemanha de invadir a Inglaterra, a questão aérea, né, a ideia seria, olha, em algum momento provavelmente alguém vai errar ou as nuvens vão levar o material radioativo para outro lugar e vai se escalar a guerra com armas nucleares táticas para guerra nuclear estratégica, ou seja, já que vocês jogaram bomba aqui perto da cidade e tal, a gente vai jogar bomba no arsenal de vocês e lá pelas tantas vão acertar populações civis, e aí era o horror da MAD, né? Mutual Assured Destruction, né? A destruição mútua assegurada. E foi para isso, então, que a ONU foi, se não criada, foi fortalecida, foi para travar esse medo. Então, discordo que ela não funcionasse, ela funcionava com essa específica função. Consequência, na Guerra Fria, tivemos várias guerras ditas mornas. Então, o palco da África, com várias guerrilhas de tentativa de colocação de governos socialistas, né, foi a tal da Guerra Morna. A Guerra da Coreia, nos anos 50, foi muito violenta. Não se fala dela, é muito curioso como se fala pouco e Vietnã. da Coreia. E o Vietnã, especialmente o Vietnã. Do Vietnã se fala bastante. O que me chama a atenção é que a Guerra da Coreia, enquanto ela foi sangrenta, é muito menos comentada. Né? Oficialmente ela não acabou, né? Houve um armistício, não houve um acordo de paz. Até hoje, porque também não houve uma unificação. Ninguém ganhou. Então, vamos ficar aqui no paralelo 50 e ficou-se no paralelo 50 e está até hoje no paralelo 50, não sai dali. Então, aqui da Guerra Fria, então, ela vai mais ou menos até a queda do Muro de Berlim, né? Aí, 2, 3 anos depois, a União Soviética se esfacela, né? E aí nós temos, no que acaba a União Soviética, nós temos a Guerra da Bósnia-Herzegovina, o esfacelamento da Iugoslávia. Nós vamos ter problemas também no mundo
digamos assim, da influência russa, o problema dos países mais muçulmanos começam a ter atrito, eles não têm mais... A própria Sérvia é um caso de país com influência muçulmana, que tem A Sérvia, me desculpe, a Sérvia é anti-muçulmana e por é isso fora, por isso ela teve problemas com Kosovo, que é população islâmica, né? E por e isso eles que ela foram teve exterminar problema lá, né? com os islâmicos da Bósnia. Por isso que eles não queriam aceitar a Bósnia independente, para que não fosse dominada por islâmicos. E também não aceitavam a independência do Kosovo, o Kosovo numa posição étnica. Os sérvios são ortodoxos, pró-Rússia, são praticamente da mesma igreja, e são inimigos históricos dos islâmicos por conta da dominação turca, que foi muito mal recebida na Sérvia. Então, os muçulmanos na ex-Yugoslávia começam a ser literalmente massacrados de maneira não muito controversa, que era, olha, vamos matar todos os homens, as mulheres a gente faz outras coisas, né? Ou matamos também. E aí nós vamos ter a primeira situação em que a ONU é atropelada, né? Porque se dependesse da ONU, aquele massacre ia prosseguir durante mais meses e meses numa situação dessa. O que aconteceu? Se não me engano, era o Bill Clinton, ele simplesmente vai lá e intervém de maneira sem autorização da ONU inicialmente. Quando a Rússia quis a Crimeia, foi lá e pegou a Crimeia. Quando os Estados Unidos quiseram derrubar o Gaddafi, foi lá e derrubou o Gaddafi. Quando quiseram... aí no caso foi a OTAN. Foi uma decisão da OTAN. Quando a OTAN decidiu que não podia ter uma guerra na Europa naqueles termos, foram lá e interviram na Bósnia. Então eu acho que OTAN, Estados Unidos, Rússia, eles são muito mais efetivos do que a ONU. A Guerra do Golfo também não foi, embora tenha sido votada no Conselho de Segurança da ONU, não foi uma iniciativa da ONU, vamos lá tirar o Saddam, embora a ONU reconhecesse que tinha que tirar o Saddam, mas não foram nem tropas da ONU que participaram da guerra. Mas eu não entendi, Aurélio, no que a gente está discordando. Eu estou dizendo que... Não, eu estou dizendo, o que eu vou discordar é que você disse que a questão do Armagedon nuclear, a ONU serviu para que ele não acontecesse. Eu tenho certeza que eu tenho convicção, olha, certeza não, convicção histórica, porque história você não pode ter certeza, de que o poder de dissuasão das armas nucleares foi suficiente, mais do que o suficiente para que... Tanto que o famoso episódio que hoje se sabe da diplomacia russa, que se vazou da Rússia, de que quando o Fidel Castro falou a sério com o chefe sobre botar mísseis lá em Cuba e usar contra os Estados Unidos, eles olharam um para os outros lá em... Temos um maluco, o que vamos fazer com esse malucão aí da América Latina, que ele é maluco, ele é doido, não tem a menor chance. Temos um Brizola. Não dá, entendeu? Então eu não acredito que fosse cogitar. E aí não era questão de interesse econômico, porque as trocas da União Soviética comerciais e de capital acionário nem se falam, não tinha capital acionário estrangeiro na União Soviética, nem capital soviético nas empresas do Ocidente. Não é essa questão, ela não funcionava como assim. A questão era que eram guerras por procuração. Vamos procurar ampliar nosso raio de alcance global. E aí o cenário que sobrava, dado que a Europa estava numa situação estanque, tinha aquela linha, era o cenário da África, da América Latina e da Ásia. E dentro desse cenário se desenhou com um terceiro ator, na época, que era a China maoísta, que não era alinhada ao bloco soviético, né? Tanto que nós tivemos, no caso da guerra, a gente chama de falar de guerra da Indochina, mas a gente deveria falar em guerra da Indochina. Por que guerra da Indochina? Porque corresponde à antiga colônia francesa da Indochina, tanto o Vietnã quanto o Camboja, o atual Camboja. E o Camboja, o Khmer Vermelho, era apoiado pela China de Mao Tse-tung contra as forças regionais e locais que tinham apoio soviético. Tanto que depois o Khmer se enfraquece e quem tira o Khmer Vermelho do poder não é o Ocidente, não é os Estados Unidos que intervêm para tirar. São tropas do Vietnã já unificado
com o apoio soviético, que vão lá e acabam com o Khmer Vermelho, tiram o Khmer Vermelho do poder, sob protestos, evidentemente, da China, mas a China não pôde mais do que protestar, porque a China não poderia, naquele momento, enfrentar a União Soviética, até porque tinha uma fronteira comum bem significativa, seria bastante perigoso. E a muralha da China é lenda dos dias de hoje, né? Ela podia serviu em algum momento para os mongóis, não deu nem certo isso, mas hoje seria completamente inútil, né, contra uma guerra da China, que a muralha da China acompanha essa linha da fronteira com a Mongólia e com a União Soviética. Sim, agora, Regis, eu até deixo você participar mais no final, só queria dizer uma coisa. Voltar para essa questão. Não é intuitivo que a humanidade se separasse em nações estanques. Elas estão separadas, e eu já vi críticas, não, 190 é muita coisa. Não acho que seja muita coisa, podia ser 700 para abrigar todas as questões étnicas e tudo mais, ou podiam, e aí forma federações, como a União Europeia, enfim, mas mantendo certa autonomia. O que eu tenho realmente medo, que é chamado globalismo, mas eu não abraço a tese de todo, de todo eu não abraço, mas há uma questão de fundo aí. Se todas as nações resolvessem para alcançar a paz, que não seria paz, porque a gente sabe dos conflitos que existem, armados ou não, em guerra ou não, dentro das nações, dentro dos países, mas em nome de uma paz, como se pensou, eu já disse aqui, sonhaticamente, na origem da União Europeia, se resolvesse que todos os países fossem um só, que tivesse um governo eleito pelos 7 bilhões de viventes, que daria o quê? Uns 5 bilhões e meio de eleitores, que votariam para o presidente do mundo, o parlamento do mundo, achando que a mera divisão de poderes resolveria qualquer coisa. Não resolveria. Nós teríamos aí sim uma ascensão, a meu ver, irrefreável do populismo, e não teríamos nenhum contraponto. Quer dizer, haveria uma grande tendência à tirania, porque os povos deixados a seu próprio arbítrio, no geral, aí você, mas a Suíça é exceção. Sempre diz que a Suíça é exceção. A Suíça é a exceção que prova a regra. Os povos deixados a seu próprio arbítrio tendem a cometer erros bastante significativos, tendem a simpatizar com o voluntarismo de uma pessoa só. Aquela ideia de um salvador da pátria, de algum líder, e isso é um apelo populista, seja de que corrente for, mas, claro, o socialismo teria uma grande força nesse sentido, porque o ressentimento é um sentimento universal, e essa ideologia, e nós sabemos, nós já fizemos um programa aqui sobre isso, mostrando o que é socialismo, que o socialismo tem raízes muito mais profundas na história da humanidade do que o sistema de livre mercado, do que o sistema de trocas, né? O sistema de trocas ele tende a ser impopular, porque a maioria das pessoas não se dá muito bem nele, né? Não se encontra assim uma redenção no sistema de trocas, embora elas não se deem conta de todas as vantagens no enfrentamento geral da escassez, no enfrentamento individual da escassez, proporcionadas pelo sistema de trocas. Só a partir de um determinado patamar, mas esse patamar não englobaria hoje a maior parte da humanidade. A maior parte da humanidade continua pobre ou remediada, ainda que tenhamos avançado enormemente nos últimos 30, 40 anos na inclusão de parcelas da humanidade ao sistema de mercado, ao sistema das trocas e ao usufruto que isso permite, né? Já fala celulares, internet, comunicações, automóveis, motocicletas, tudo isso foi multiplicado N vezes nos últimos 40 anos por pessoas que não os tinham, ainda não. E eu não vejo também garantias nenhuma da diplomacia. Eu não vejo, nós vemos no caso da Venezuela o fracasso da diplomacia, ela não resolve os problemas, né? E não vejo como resolver um problema. Aí é aquela questão, o governante, para se sustentar no poder, ele pode contrariar os interesses do país inteiro. Quais são os interesses dos comerciantes, da população, da nova grande classe média chinesa hoje? Nós estamos falando de uma classe média que quase praticamente equivale ao resto da classe média somada do mundo todo.
claro, chega perto disso. É de que não haja marola, que todas essas grandes trocas que a China fez a partir de Deng Xiaoping com os outros países, incluindo o Japão, incluindo a Coreia, tudo, incluindo o Vietnã, há um sistema de trocas em andamento, um sistema de investimentos, de trocas de capital, de trocas de tecnologia, de indústrias, enfim, e sem falar, claro, as trocas comerciais são intensas, inclusive para o Brasil. O Brasil é o principal parceiro comercial de longe. Agora, se o governante lá, para se manter, e nós temos um governante perigoso, neste momento que nós gravamos, né, ele pode invadir Taiwan. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar por isso mesmo? Eu acho inconcebível. Tá? Eu acho inconcebível que se permita, eu acho tão mais triste do que a invasão do Kuwait por Saddam Hussein, uma invasão de Taiwan pela China. Por mais que tenha aquele argumento que Taiwan também usa, teoricamente está na Constituição, de que a China é uma só, isso não é verdade. São sistemas muito, 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 muito diversos, são modelos de desenvolvimento muito, muito diversos, e hoje já vejo nisso até uma diferença étnica. Né? Porque o ético ele vai se transformando, né? O ético é a cultura vai se transformando. É aquela história, né? Quando fizeram a reunificação alemã, eram os mesmos alemães. Nós tínhamos um hiato aí de o quê? 45 anos. Né? 40 anos. Até que se organizasse. Num hiato de 40 anos, você criou hábitos culturais que provocaram uma estranheza inicial e por muito tempo essa estranheza aconteceu. Ela foi sentida na Alemanha depois da reunificação. Então me parece que essas coisas todas das relações internacionais elas são complicadas. Claro, eu gosto da sua receita, vamos para a interdependência, vamos para as trocas comerciais, as trocas de capitais são importantíssimas, mas ela não é garantia de nada. Não. Claro, avançamos muito na diplomacia, avançamos. Eu lembro, eu estudei em profundidade a questão da diplomacia do século XVI, XV e XVI. Porque meu tema maior de estudo de história é a diplomacia europeia do século XV e XVI, porque ela é muito interessante. Né? Como a França, a Espanha, viviam em guerra. Era guerra o tempo todo. Inglaterra, a gente sabe, né? A guerra era um esporte muito praticado, né? E como era difícil. E aí a tese do bode na sala, que ainda existe, que ainda é usada pelas nações, a bode na sala, como você diz, você faz a guerra primeiro eu causo um prejuízo real ao meu inimigo, depois eu mando o diplomata lá para ver o que ele quer, o que ele me oferece para eu tirar esse bode da sala, dado o fato consumado de que eu impus uma derrota a ele, ele vai sentir. Então, nós temos vários exemplos na nossa história. Quando ver como eu vejo a história do Brasil como unida à de Portugal, especialmente, por exemplo, no episódio Guararapes, os holandeses, enfim, ela está unida, evidentemente, está no contexto internacional da época de diplomacia e de guerra. São várias questões aí, a gente já discutiu isso no programa lá do canal Enciclopédia de História, mas a gente viu, claro, a diplomacia atuou muito sim, mas Nassau lá foi bom, antes que negocie, deixa eu causar mais danos ao adversário aqui, que aí ele vai ser mais generoso na hora de negociar. Né? Aí depois o Salvador Correia de Cyber também causou danos aos holandeses. Aí já vamos ficar mais calminhos, que isso aqui está dando prejuízo. Porque era uma companhia privada, teoricamente, por ações a Companhia das Índias Ocidentais. Então, veja que é muito bom tudo isso, claro que é muito bom. Resolve? Não resolve. Seria ideal um mundo de uma nação só? Seria péssimo. A humanidade correria riscos brutais se ela não tivesse. Até porque existe uma coisa. As pessoas votam melhores com os pés do que com as mãos. Isso é histórico universal. E é muito bom para a humanidade que elas votem com os pés. E elas continuam votando com os pés. Então, quando um povo vota muito errado com as mãos, o que acontece? Os melhores indivíduos daquele povo vão votar com os pés. Eles vão sair de lá e vão para um lugar mais organizado. Isso chama-se imigração. Mas então, eu queria chamar a atenção para esses grandes momentos, né? Então, até
1870, a gente tem uma longa consolidação de Estados-nação, mas ainda com muita fragmentação. Às vezes, a mesma cultura, como, por exemplo, a cultura alemã, era fragmentada em muitos principados, muitos reinos, né? A partir ali de 1870, 71, nós vamos ter a consolidação de enormes impérios. A gente já tinha o Império Britânico, que inclusive impõe a Pax Britânica, que impõe a proibição do tráfico negreiro, por exemplo, uma coisa que nos afeta mais, né, durante o século XIX. Mas aí, nessa transição do final do século XIX e o início do século XX, nós temos um acúmulo de tensões, um longo período de relativa paz também, mas que vai dar na Primeira Guerra Mundial, que foi uma coisa que surpreendeu a todos, né? As guerras, elas costumavam ter relativamente poucos mortos em combate até a Primeira Guerra Mundial. Temos a exceção da Guerra de Secessão Americana e temos, talvez, a exceção da Guerra do Paraguai, né? Em que realmente ficou meio que ali morreu de diarreia ou morreu em combates, né? Mas a partir ali da Primeira Guerra Mundial mudou muito, até se diz que nunca os generais tiveram que pensar tanto em repensar as estratégias. Claro que demoraram a conseguir encontrar soluções, né? Mas foi um momento de grande desenvolvimento das técnicas militares, das técnicas industriais também. E nós temos o estranho hiato, então, que vai levar à Segunda Guerra Mundial, uma continuação daquela ideia de unificação dos estados, das nações que querem se unificar como um Estado-nação, né? E temos aí o período da Guerra Fria, sei lá, pelo menos 1945 ou 1950 até 88, se não me engano. E aí nós temos o período que marca um pouco, talvez, o nosso presente, a maior parte da nossa vida adulta, que foi essa época que não temos mais a Guerra Fria, temos o problema do terrorismo, da fragmentação, dos conflitos multipolares. A China se torna importante de novo. Durante a Guerra Fria, ela tinha uma certa importância, mas não se comparava à União Soviética, né? A nossa sorte é que não tem um país do mundo que goste da China. Como? Não tem nenhum país do mundo que gosta da China, é impressionante. Isso é recorrente ao longo dos milênios, né? Mas, enfim. A União Soviética, ela... Os caras não conseguem fazer um amigo, é impressionante, desculpa te interromper. Mas, pô, a Índia é inimigo, o Japão é inimigo, a Rússia é inimigo. Ninguém gosta dos caras, eles foram pra África cheios de dinheiro lá, o negócio... Não gostamos de vocês, gostamos do seu dinheiro, mas vocês não gostamos. Eles não sabem ser simpáticos, né? Mas que é o sorriso simpático deles, ninguém cai nele, nem eles, né? Mas, enfim, a União Soviética, que estava tentando chamar a atenção, ela teve um papel muito de botar o pé no freio, né? Lembra que a gente discutiu o que é politicamente correto e a origem disso era, inicialmente, não o sentido que tem atualmente, mas o sentido original era, olha, Moscou mandou baixar a bola, a gente vai baixar a bola porque nós somos obedientes. Isso era a zombaria do politicamente correto. Eram as pessoas que se submetiam muito explicitamente à orientação soviética, né? Então, a União Soviética, ela foi muito pacificadora também na Guerra Fria, embora, claro, houvesse sempre o atrito e as tais das guerras por procuração, que tu chamaste a atenção, né? Mas ainda assim, ela geralmente era... não, melhor não vale a pena, não temos condições no momento de sustentar isso. A União Soviética teve muito esse papel durante a Guerra Fria. Nos anos 90, nos anos 2010, 2015, né, nós temos o reerguimento parcial da Rússia, né, mas a Rússia de hoje é uma fração bastante pequena em relação ao que foi a importância relativa, né, da União Soviética. Ainda nós temos uma polarização que não é mais com a União Soviética. Agora,
a polarização é mais com a China. A China é que é a incógnita, porque a Rússia, assim, há muita gente que tem medo de uma invasão da Ucrânia, né? Eu acho que não rola. Não vejo grande viabilidade. Se acontecer, né, ainda assim eu tenho a impressão de que a tendência é deixar rolar. Porque a dependência da União que na verdade Europeia... é o seguinte, ó, a Crimeia tinha se dado presente por Stalin deu de presente, para uma espécie de compensação, a Crimeia, que não era etnicamente ucraniana, a que fizesse parte da República Ucraniana, que era uma ficçãozinha, mas era uma ficçãozinha levada mais a sério, né? A composição étnica também não é como você chegar e dar o Triângulo Mineiro para Goiás, pronto, é tipo uma coisa assim, entendeu? Não muda nada, mas tinha lá seu valor simbólico. E aí, na independência, quando há a implosão do sistema soviético, do Gorbachev, então a Ucrânia herda a Crimeia porque fazia, teoricamente, parte da República. Mas isso tinha uma insatisfação muito grande. Agora, o modo como a Rússia faz, mando militar, ou seja, sem aviso, sem nenhuma negociação diplomática em torno da Crimeia, não se tenta uma situação diplomática, e mostra como as relações internacionais continuam frágeis, né? Não houve vamos negociar isso de volta, né? Não, eles foram lá e tomaram. Agora, a questão é, por que invadir a Ucrânia? Porque detesta a Ucrânia, embora, claro, se detestem bastante. Historicamente, tem motivos seculares para se detestar. A Ucrânia e a Polônia já foi um império próprio que se digladiava com o russo e tudo mais. Nunca foram amigos, né? A coisa foi meio forçada, essa união. Mas existe uma maioria, por conta do longo tempo da União Soviética, de uma colonização do leste da Ucrânia por russos. Então, algumas cidades, né, algumas cidades e regiões da Ucrânia do leste, elas têm maioria russa, e essa maioria russa ela tem um problema sério, porque dada a animosidade entre Rússia e Ucrânia, eles têm uma representação no parlamento ucraniano, mas não tem a perspectiva de eleger um presidente. Quer dizer, a maioria do parlamento, e o presidente da Ucrânia sempre serão contra eles, jamais será um russo étnico. Já houve um acordo, eles já tentaram essa saída, não deu certo, então hoje há uma reticência muito grande na Ucrânia a aceitar essa saída, vamos botar um russo étnico lá para fazer as pazes. Pode ser que volte a funcionar, mas hoje a perspectiva mais concreta desses russos étnicos que habitam o leste da Ucrânia seria uma invasão, aproveitar o poder e aproveitar aquela história que você falou. Ninguém vai fechar gasoduto assim, não é tão fácil fechar gasoduto nas atuais circunstâncias. Eu costumo brincar que é praticamente impossível fechar gasoduto. Se tu quer fechar o gasoduto, tem que bombardeá-lo e fazer o fato consumado de que vai levar 6 meses para reconstruir. Se bem que o interesse seria tão grande que eu acho que reconstrói em 1 mês. Mas, voltando à questão, não vejo viabilidade numa invasão da Ucrânia, e se ela ocorrer, né, ela vai ser mais por questões internas da Rússia, né, ou seja, o Putin se sentindo enfraquecido, dá uma demonstração de força, e se tiver assim um atrito externo, cria até a figura do inimigo externo, que às vezes dá um retorno de legitimidade para um governo enfraquecido, mas seria catastrófico para a Rússia, e a União Europeia teria condições de ficar independente. Até, não sei se já conversei contigo sobre isso, a minha visão do grau de dependência que a União Europeia desenvolveu em relação à Rússia é uma coisa espantosa. Parece que é planejado para criar para inviabilizar. Bom, isso nós podemos discutir no programa, a gente já está com 50 minutos de programa. A União Europeia, muito deliberadamente, se tornou dependente da Rússia, por exemplo, com a questão da energia nuclear. Tá? Eu não vou me alongar sobre isso, porque eu quero falar da questão geral. Então, nessa lógica das relações internacionais, a gente tem que se perguntar por que há, às vezes, movimentos de fragmentação
e porque, às vezes, há movimentos de aglutinação. A União Europeia é um esforço de aglutinação. Recentemente, teve o problema da saída do Reino Unido, né? Problema bem complicado, e isso é explicado na teoria não das relações internacionais, mas na teoria da firma, do Robert Coase, que fala dos custos de transação. Então, ele explicou ali por 1960, eu acho, por que uma firma, às vezes, se junta com outra e faz uma empresa maior, ou, às vezes, se fragmenta. São os custos de transação. Se o custo de transação entre duas empresas começa a aumentar muito entre elas, de repente, vale a pena se fundir. Se os custos entre os departamentos ficam muito caros, de repente, vale a pena separar uma parte e, de repente, continuar tendo relações. Essa empresa que se separa passa a prestar serviços para outra e vice-versa. Em relação às nações, várias situações, como, por exemplo, a facilidade de comércio, a facilidade de comunicações, a possibilidade de transportar bens com maior facilidade ou maior dificuldade, o fato de haver o risco de guerra, todos esses fatores vão influenciar no aumento ou diminuição dos custos de transação e vão levar, então, à formalização, às vezes, de impérios, ou seja, eles passam a fazer parte de um conglomerado, de uma federação ou de um império, ou não, eles se separam, mas continuam muito bem, porque os custos de transação interno ficaram tão caros que ficou mais barato serem países, ou estados, ou cidades independentes. Eu queria apresentar essa ideia geral, né, que ela ajuda a entender o porquê oscila entre a fragmentação, então países vão se quebrando, né, e fazendo pequenas regiões independentes. Depois da Segunda Guerra Mundial nós temos isso, depois da queda do Muro de Berlim nós temos isso, e às vezes eles se fundem, não perdendo a identidade, mas perdendo um pouco da autonomia. É o dilema que não está resolvido da União Europeia.